Vamos ver por onde eu começo. O Rebento, eu sempre digo que foi um grande presente que eu recebi, esse convite de André Moraes, para encarar essa mulher, aquela mulher, com uma força brutal, assim. E a gente passou por várias situações no processo, né? A gente filmou em 2015 e o filme só começou a rodar em festivais em 2018. E de lá para cá, Rebento ainda não parou. Coma. É prova que a gente estava em cartaz, né, até esse final de semana passado aqui em João Pessoa. E surtiu muitos bons frutos. Rebento é o meu primeiro filme como protagonista em um longa-metragem. Isso me fez ter uma responsabilidade ainda maior, porque tudo que nos é dado, né, nós atores, atrizes, a gente pega para si e a gente tenta dar o melhor que a gente acredita que pode fazer. E aí, Rebento me desafiou em várias maneiras, assim. Foi um processo árduo, foi um processo desafiador, difícil em alguns momentos, para chegar nessa construção dessa mulher. Eu tive uma ajuda muito grande da preparadora Renata Simões, junto com o André, que é o diretor, André Moraes, e que é ator também. André tem uma sensibilidade. André é um multiartista. Ele é músico, ele é compositor, ele é ator, ele é diretor, e tudo isso traz uma sensibilidade, né, em vários níveis, em vários aspectos, assim. E era o primeiro longa dele, né? Ele tinha feito um curta chamado Alma, há algum tempo atrás, e aí decido fazer Rebento. E aí é quando eu chego em Rebento e vou junto com ele entendendo quem é essa mulher, né? Seus desafios, suas angústias e principalmente seus conflitos. Vocês fizeram uma leitura primeiro do roteiro? Vamos ler. Quando André, eu conheci André da cena teatral, né? Muito de vista, oi, a gente não tinha uma aproximação como a gente tem hoje, que nós nos tornamos amigos e muito parceiros de trabalho. Eu trabalho com ele sempre que a gente pode, a gente tá junto. E aí ele me liga e diz: eu tô com um roteiro para o meu primeiro longa e queria conversar com você, porque eu gostaria muito que você fizesse. Eu posso ir na sua casa? Eu dei endereço, ele foi, e lá nós lemos. A gente leu mais o argumento do que o roteiro propriamente dito, porque você sabe que o roteiro vai fazendo os tratamentos e vai mudando, mas enfim. Eu consegui ler com ele, eu li. E assim que eu li, ele vai no roteiro, no argumento que ele me leva, ele conversou comigo, disse, né, do que ele estava pensando e apresentou os personagens, e eu fui lendo. Quando eu terminei de ler, eu olhei para ele e disse: quero fazer esse personagem. E aí, em seguida, ele foi... a gente fez muitas vivências, muitos experimentos que fizeram parte da preparação. Em algum momento ele ainda estava, né, pensando quem seria, talvez, enfim. E aí, mas a gente experimentou muitas coisas, né? Externamente, internamente, embaixo de chuva, dentro de lago, dentro de mato.
até realmente dizer assim, vamos fazer, vai ser você. E em seguida ele vai trazendo os outros atores, né? Todos paraibanos, amigos queridos, tão bom contracenar com esse povo. Quantas vezes vocês fizeram aquele plano de sequência na casa, no almoço, na casa de Zezita? Como é mesmo o seu nome? Ana, Ai, mãe, bota todo mundo dentro dessa casa. se não me falha a memória, 14 vezes. Entre 10 a 14, porque é um plano de sequência, a câmera está parada, mas a gente tinha que fazer tudo funcionar da melhor forma. Eu costumo dizer que essa cena é a cena que eu descanso. Eu digo muito menos e vejo muito mais. As meninas... As minhas colegas, amigas de cena são maravilhosas. E é muito bom ver aquela cena. Eu acho que também, de alguma forma, é meio que o alívio do filme. Né? Porque consegue... A personagem de Verônica traz algumas coisas assim que se torna ponto de riso, né? E ver o conflito daquelas mulheres todas, assim. É um plano que super vale a pena, sabe? Porque a gente consegue ver essa coisa tão fluida, né? Tranquila, né? E muita gente para falar sem atropelar uma a outra. Eu acho que ficou super natural, assim. Eu tive um prazer imenso de estar junto com Palmira Palhano, uma querida, e as meninas todas, né? E Tamira, Zezita é minha mãe, Rebento foi minha mãe no teatro. Zezita é uma grande inspiração para a gente, né? Que vai... Enfim, e todas que estavam ali, Verônica, Itamira, Palmira, Margarida, Zezita, Angélica Lemos. Quer dizer, eu estava bem acompanhada ali, isso ajuda bastante. Agora faz um pedido. Tu tá podre, Rosa! Meu nome não é Rosa. Sai daí. Quem é? Como é teu nome? Rosa. Qual é seu nome? Maria. Tá sentindo? O quê? Batendo. Batendo o quê? O coração. Debaixo da terra tem um coração. Dá até pra sentir com a mão. Essa ideia de arte cênica, quando isso virou destino na sua vida? Como foi que você disse, eu quero fazer isso? Omar, eu sempre fico pensando na minha infância, e quando eu vou buscar referências, eu sou nascida em João Pessoa, né? Sou paraibana, pessoense, e fui morar em Recife com meses. E aí, a minha mãe, ela gostava muito de cinema, muito. Ela sempre contava que gostava muito de cinema. Não é à toa que meu nome é Ingrid, porque ela era fã de Ingrid Bergman. E aí, manhinha sempre gostava de levar a minha irmã para assistir peça de teatro, para assistir filme. Lá em Recife, a gente tinha, não que isso fosse todo final de semana, mas veja, na década de 70, 80, né? Década de 80, a gente tinha essas possibilidades. Então, a gente participava muito de coisas, das festividades da escola que a gente fazia parte. Minha mãe botava a gente na dança. A gente sempre participava de tudo que acontecia na escola, culturalmente. Mãe sempre colocava a gente para participar. Então, isso eu acho que é uma boa influência, assim, de memória, sabe? Eu lembro que quando eu fui assistir
o Saltimbancos, lá em Recife, que eu vi aquele ovo enorme, a galinha saindo, né? Fui assistir essa peça de teatro lá. Isso me fascinou muito e me encantou muito, né? Eu venho para João Pessoa em 82, chegando aqui eu não dou continuidade à dança, vou fazer outras coisas, mas eu só começo a fazer o teatro efetivamente em 92, né? E aí eu vou fazer o curso na FUNESC, na Fundação Espaço Cultural, com o Roberto Cartacho, e grande elenco, né? Porque eu fui aluna de Roberto, fui aluna de Carlos Machado Mosquito, de Luiz Carlos Cândido, de nossa saudosa também Rosa Cagliani, Domingos Sérgio, Clara Jerônimo também, era da mesma equipe, Janda Ciara Gícia, Janda. Então, assim, nessa época existia esse curso, que até existe hoje em dia, mas com esses professores queridos. E a gente aqui na cidade, a gente não tinha um curso de bacharelado, né, em arte cênica. Então, o que estava mais próximo para mim era o curso de educação artística. E aí, em paralelo, quando eu comecei a fazer o curso lá, com o Roberto Cartacho, eu já entendi que era aquilo que eu queria mesmo fazer para a minha vida. E em paralelo eu faço o curso de artes, né, na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, curso de educação artística. E aí, naquela época, a gente tinha esse curso que tinha 3 habilitações para você escolher, a partir do 2º semestre. Ou você fazia artes plásticas, ou fazia música, ou fazia artes cênicas. A minha opção foi arte cênica, a minha habilitação é em arte cênica. E daí para frente eu não parei mais. Antes de eu estrear, dentro da própria culminância, do próprio espetáculo, que seria o espetáculo final do curso, que foi Palácio Urubus, eu estreei com Ópera Bufo, num festival de teatro do Sesc, que aconteceu no Lima Penante. Eu estava 3 meses fazendo o curso, e aí veio um aluno da turma anterior, que hoje é meu grande amigo também, Ângelo Guimarães, e disse: Roberto, vamos remontar a Ópera Bufo para apresentar no Festival do Sesc. E aí me convidaram para fazer um personagem lá. E a minha estreia foi no Lima Penante, não é? Com a Ópera Bufo. Posteriormente, ao terminar o curso mesmo da FUNESC, é que eu faço o Palácio do Urubus, estreando no Paulo Pontes. Então, assim, de 92 para cá, eu não parei de atuar. Hoje, depois de Oscars, o cinema brasileiro está em alta, certo? Mas já dá pra gente sobreviver de cinema aqui na Paraíba? Isso é uma pergunta muito interessante. Eu fico tentando pensar assim, quem é que consegue efetivamente, se for só aqui mesmo, assim, né? Porque a gente precisa de muito incentivo, né? Das leis, dos editais, que aconteçam realmente para que as coisas consigam ser realizadas, não é? Eu acho que é muito complicado, porque a gente sabe ainda das incertezas, né? Por exemplo, eu vou falar por mim, eu sou atriz, mas sou professora, né? Então, assim, eu ainda não consigo deixar tudo para ficar só com isso. Mas tem colegas que têm conseguido, mas assim, ou não estão mais aqui, ou vão e voltam, ou sempre, né? Porque a questão da incerteza, né, gera uma insegurança, financeiramente eu estou falando. Porque os boletos todos os meses estão aparecendo. E você tem que dar conta disso, não é? Mas o que eu fico muito feliz é que a gente tem um cinema que está aí com uma força total, com uma potência muito grande e que precisa, obviamente, cada vez mais de incentivo para que a gente não pare, né? A gente tem tido uma leva de bons frutos, assim. O cinema paraibano é de uma lindeza, né? Com todos os nossos colegas, não só na frente das câmeras, atores e atrizes, mas temos uma técnica fantástica, né?
muito bom, assim, pelos sets que a gente vê, os nossos amigos dando conta de tudo com muita competência, sempre. Tanto pedido pra não ser isso. Tanto choro no banheiro escondido. E nada. Nenhuma resposta de Deus. Doutora, eu acho que eu sou gay. Ser gay não é uma opção. Você não fez essa escolha. Entendeu, Matheus? Entendi. É uma psicopatia, uma parafilia. A terapia ajuda. A terapia resolve. Porque a psicologia é neutra, mas eu sou terrivelmente evangélica. O que é que só a Paraíba tem? Eu não sei se só a Paraíba tem, mas eu acho que a gente tem muita trajetória, a gente tem muita competência, né? Quando a gente vê quem veio antes da gente, já traz uma bagagem muito bonita, né? Da gente se espelhar e se inspirar, né? Eu fico pensando muito nas gerações que vieram antes de mim e o quanto a gente observa e recorre e aprende sempre. Eu aprendo muito quando eu assisto meus colegas, sabe? E fico sempre muito feliz quando eu tenho a oportunidade de contracenar com quem já tem uma grande história, vivência, experiência, processos. Vamos para Bacurau. Bacurau. Você quer viver ou morrer? O que foi que Kleber falou para vocês? A primeira conversa com Kleber, como foi? Vamos lá, eu fiz o teste aqui em João Pessoa. A segunda etapa do teste era uma conversa mesmo com ele, Juliano Dornelles e Marcelo Caetano. Ele querendo saber um pouquinho, né, sobre a trajetória e tudo. E aí eu não sabia muito sobre o que era o filme, né? A gente, quando vai fazer, a gente sabe muito pouco, assim. Não é quase nada, mas a gente sabe muito pouco, assim. E a gente teve uma preparação com Amanda Gabriel e com Leonardo Laca, que foi muito importante, onde lemos o roteiro, né, juntos, aqueles personagens que iam fazer parte ali daquela cidade chamada Bacurau. E isso foi muito importante para a gente entender a força que era isso e essa pegada, né? Esse entendimento do que era, de quem eram essas pessoas que estavam lá no lugar deles, pacatamente, fazendo cada um o seu trabalho. Uma cidade totalmente voltada para o coletivo e tá tudo bem. E a chegada dessas criaturas que vinham para fazer esse joguinho e essa, para eles, brincadeira, né? Então, entender como é que a gente tinha esse processo, que quem assiste o filme vê, né? A apresentação da cidade, entender quem é a professora, quem são as meninas do job, quem é na feira, quem faz isso, tudo muito... Claro, tem a matriarca que morre, né? Mas aí tá todo mundo tranquilo. A gente tinha que entender isso, né? Como era que isso ia se dar e se transformar. Eu lembro que a Amanda falava muito nessa questão do caçador. Ela dizia alguma coisa assim, o olhar do predador, do caçador, né? Para esse segundo momento, né? Que chega o revide, assim. Eu acho que a cena que eu faço é uma cena que se torna muito emblemática, assim, né? Porque ninguém vai esperar, assim. Primeiro,
aparece Damiano, né? Que começa o Revida e começa a partir da cabana, né? Da cena da cabana. E aí, entender esse primeiro momento, a gente sempre muito, né? Todo mundo de boa, assim. Eu lembro que quando a gente foi fazer uma cena era uma cena de banho, estávamos eu, Jamila Facuri, que é uma atriz paraibana, e um ator de Pernambuco, Edilson Silva, quem eu me tornei um irmão para mim, a gente é amiga até hoje. E aí Kleber dizia assim, vocês estão aqui de boa, faz parte do cotidiano de vocês. Então, assim, essa parte toda, né, ele sempre trabalhava com essa coisa do tá tranquilo, na rotina, de tá todo mundo muito bem, para depois chegar a questão da atenção, né? Que depois que começam a aparecer os assassinatos, vamos embora, como diz minha amiga Sus, tá vendo? Não conheceu o Museu de Bacurau, se tivesse conhecido sabia, né? De onde esse povo vem, né? Porque aí, enfim, eu acho uma sacada muito bacana essa de Kleber e Juliano dirigindo, eles são foi muito bom conhecê-los, sabe? Qual a diferença de atuar para a câmera para atuar no palco? Eu acho uma diferença enorme, né? A gente... É uma coisa que o externo, para mim, influencia bastante, assim. O teatro, a gente tem... Depois que a gente diz a primeira fala, a gente não pode parar, a gente não deve errar. A gente tem a plateia ali, a gente escuta a respiração da plateia. Então, a arte do ao vivo é uma arte que desafia muito a gente, né? O cinema também não é interessante que a gente erre, mas se acontecer alguma coisa, volta. Mas não é só isso, né? Eu acho que o cinema também mexe muito com você em determinados pontos, quando você precisa se manter. Eu estou falando por mim. Tem gente que está aqui conversando de boa, vai filmar, faz a cena, volta, conversa. Dependendo da situação, eu prefiro não me distrair, entende? Eu acho que o teatro traz muito isso, né? Dessa questão de estar mais... Eu ainda não me acostumei com essa coisa de estar totalmente... dependendo da situação, né? Se for uma cena muito dramática, a gente precisa manter isso, e aí corta, e você precisa estar com essa mesma energia, vamos dizer assim, essa mesma atmosfera carregada desse sentimento que você botou para justamente dar continuidade isso, né, fluir. Tem isso, assim, porque são duas linguagens distintas, né? A atuação é a atuação, mas a gente sabe que são duas linguagens distintas, né? Os artistas precisam se posicionar ou esse posicionamento vai na arte em si? Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que a arte é o meio que faz o ser humano ser reflexivo. Você não faz um espetáculo só e apenas... Não, você pode fazer, né? Para trazer um entretenimento. Eu acho que é importante a gente fazer reflexão sobre aquela história que a gente escolheu contar. Então, o teatro diz muito disso, os filmes, né? O audiovisual tem disso também. E eu acho importante o artista se posicionar. Cada personagem eu faço com tanto carinho, com tanto... que é sempre uma cria nova. Eu acho que não existe um personagem que ande sempre comigo. Eu acho que é um acúmulo não de personagens, mas de sensações que esses personagens puderam transmitir, sabe? Em cada trabalho. Talvez isso seja muito complexo ou subjetivo, mas é porque, no fundo a gente está trazendo as nossas coisas mesmo, né?